Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor Cássio. Hoje nós vamos continuar aí o estudo de matrizes, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de matrizes, tá? Especiais. E também um pouco sobre as operações com matrizes. Operação de adição, subtração e a multiplicação de uma matriz por um número, tá? Vamos lá então. Matrizes especiais. Vamos conhecer agora alguns tipos de matrizes especiais que é muito importante saber. O primeiro deles, gente, é a matriz linha, tá? Matriz linha é uma matriz que possui somente uma linha, ou seja, a ordem é 1 por n, tá? Então, vamos lá, tem um exemplo aqui, ó. Matriz A, que é igual a 1, 2, 3, ou seja, ela tem uma linha e 3 colunas. Por isso que essa matriz é uma matriz de ordem 1 por 3, ou seja, uma linha e 3 colunas. Vou fazer um outro exemplo, tá? Uma matriz aqui, 1 por 4, tá? Então, uma linha, ó, e 4 colunas, tá? Essa é uma matriz 1 por 4. Então, matriz linha é uma matriz que possui apenas uma linha, mas ela pode ter várias colunas, tá? Seguinte, matriz coluna é uma matriz que possui uma única coluna. Agora, essa matriz pode ter várias linhas, mas somente uma coluna. Então, desse exemplo, o exemplo A, a gente tem a matriz 3 por 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna. Vou fazer um exemplo aqui de uma matriz B. Espera aí, gente, fazer de preto. Uma matriz B, fazer de parênteses. Você pode usar parênteses ou colchete, tá? A matriz, então, ó. Não, vou fazer maior. Ó, essa é uma matriz 4 por 1. 4 linhas e uma coluna. Então, toda matriz que tem uma coluna só é uma matriz coluna, tá bom? Agora, vamos lá, ó. Vamos ver o que é uma matriz nula. Matriz nula, gente. Matriz nula é uma matriz que possui todos os elementos iguais a zero. Então, todos os seus elementos é igual a zero. Olha o exemplo aqui. Aqui eu tenho uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, uma matriz 3 por 3. E todos os elementos são zero. Então, a gente fala que essa é uma matriz nula. Vou construir outra matriz nula aqui, uma matriz B, 4 por 2. E ela vai ter todos os elementos nulos, ou seja, ela vai ter 4 linhas e 2 colunas. Ó, pronto. Construir uma matriz nula, tá? Pessoal, a próxima que a gente vai falar agora é sobre a matriz quadrada, tá? O que é uma matriz quadrada? É uma matriz em que o número de colunas é igual ao número de linhas. Então, ela forma um quadrado. Então, o número de colunas, ou seja, o M tem que ser igual, aliás, o N tem que ser igual ao número de linhas, que é o M. Ou o número de linhas é igual ao número de colunas, tanto faz. Ela sendo que uma matriz quadrada de ordem M vezes N pode dizer que ela tem ordem N. Então, a ordem acaba sendo o número N. Então, se eu falar para vocês aqui, ó, nesse exemplo, que essa matriz é de ordem 3, ou seja, ela vai ser uma matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz B de ordem 4, ela vai ser uma matriz com 4 linhas e 4 colunas, tá? Ó. Ó. Opa, professor Cássio. Presta atenção. São coisas simples, gente, só que são importantes na hora da gente fazer uma interpretação de texto. A gente interpretar um texto, um exercício que fala uma matriz quadrada de ordem 4, e você nunca ouviu falar sobre isso, e aí vai complicar para você resolver aquilo. Sabendo que é uma matriz quadrada de ordem 4? É uma matriz com 4 linhas e 4 colunas, igual eu acabei de construir aqui, ó. Tá? Ah, professor, e os números que estão dentro? Os números que estão dentro, eles que vão dar.
tá? No problema. Ou eles vão pedir para você descobrir, tá? Aqui eu dei apenas um exemplo. Vamos para a próxima? Que aqui vai ter uma continuação aqui de falando sobre as matrizes quadradas. Então, olha só. Ó, vou dar uma ampliadinha aqui, peraí. Aliás, deixa eu dar uma reduzidinha aqui. Gente, olha só isso aqui, ó. Aqui tá falando assim, ó. Que esse exemplo que a gente deu aqui, ó, esse exemplo aqui que eles deram, é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, ou simplesmente de ordem 3, igual eu coloquei ali. Numa matriz quadrada de ordem n, temos que os elementos A e J com I igual a I formam a diagonal principal. Ih, professor, como assim? Gente, esses elementos aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a diagonal principal da matriz quadrada, tá? São os elementos, eu vou escrever eles aqui para vocês, ó, vocês vão entender. Aqui é o A11, ou seja, o I é igual a J. Aqui é o A22 e aqui é o A33. Então aqui, esses elementos formam a diagonal principal. Se fosse nessa matriz aqui que eu dei de exemplo, ó, vamos pegar aqui, o A1 está aqui é o A1, A22, aqui é o A33 e aqui é o A44. Ou seja, aqui está a minha diagonal principal dessa matriz. Então, ela é formada pelos números 1, 6, 11 e 16. Então, falar, diagonal, encontra a diagonal principal de uma matriz quadrada. Você já sabe, então, que é formado pelos elementos A11, A21, aliás, A22 e A33. Ou seja, os números têm que ser iguais. Então, A11, A22, A33. Ah, professor, e se a matriz for B? Se for o nome em vez de A for B, então vai ser o B. Opa! Então vai ser o B11, B22 e B33. Gente, não importa o nome da matriz. A teoria é a mesma, tá? E existe também a diagonal secundária, tá vendo aqui, gente, ó? A diagonal secundária, ela é formada aí pelos elementos A13, A21, A31. Ela aqui no caso, tá? Por exemplo, qual que é a diagonal secundária? Gente, todo quadrado, se você pegar aqui uma... Eu vou desenhar um quadrado aqui para vocês, ó. Que quadrado, hein? Ó, tá vendo? Todo quadrado tem duas diagonais. Ó, essa é uma diagonal e essa é outra diagonal. Quando a gente assinala um X dentro do quadrado, a gente fez a diagonal do quadrado, tá? Se a matriz ela é quadrada, então ela também tem duas diagonais, tá? Então, olha só, a diagonal secundária. Então, a principal que a gente tem que saber como achar, tá? A outra vai ser a secundária. Então, a principal é formada pelos elementos onde o I é igual a J, tá? Ó, I é igual a J. Porque o elemento genérico é esse aqui, ó, A e J. Quando I é igual a J, numa matriz quadrada, esses elementos fazem parte da diagonal principal, tá? Aí tem uma observação aqui embaixo. Quando uma matriz não é quadrada, chamamos de matriz retangular, tá? Porque elas formam um retângulo, tá? É isso aí. Olha lá, vamos para a próxima. Vamos lá. Ó, matriz identidade, gente. O que é uma matriz identidade? Então vamos observar aqui, ó. É uma matriz quadrada, tá? Então, matriz identidade é uma matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Ou seja, gente, todos os elementos que não estão na diagonal principal é igual a zero, tá? E os elementos da diagonal principal são 1. Então, olha lá. E é representada por IN, matriz quadrada de ordem N. Então, olha só. Olha os exemplos. Uma matriz I2 é uma matriz de identidade de ordem 2. Olha como que ela é. Os elementos da diagonal principal são 1 e os outros elementos são 0. Olha uma matriz I3 de ordem 3. Então, todos os elementos da diagonal principal igual a 3. Aliás, igual a 1. Os outros são igual a 0. Ó, vou fazer uma matriz I, outro exemplo, ó, I4. Então, vou ter que construir uma matriz de ordem 4, ó,
onde todos os elementos da diagonal principal vão ter que ser igual a 1. Então, o resto vai ser zero, tá? Ó, olha lá. Pronto, construí uma matriz identidade de ordem 4. Então, matriz identidade é aquela matriz quadrada onde os elementos da diagonal principal, aqui, ó, são igual a 1 e os outros elementos são iguais a zero, tá bom? Vamos para a próxima. Matriz oposta, gente. Vamos ver aqui o que é uma matriz oposta, tá? Deixa eu puxar aqui, peraí. Gente, matriz oposta é uma matriz que é obtida trocando os sinais dos elementos da matriz. Como assim, professor? Trocando o sinal dos números que estão dentro da matriz. Então, se chamamos uma matriz de A, então a matriz oposta é chamada de menos A. Então, olha o exemplo, ó. Considere a matriz A a seguir. Então, olha só a matriz A aqui, ó. Os elementos são 2, 4, menos 1, menos 1. A sua matriz oposta menos A vai ser menos A igual a todos os números que são contrários. Então, o 2 virou menos 2, o menos 1 virou 1, o 4 virou menos 4 e o 1 virou menos 1. Vou fazer um segundo exemplo. Ó. Vou dar a matriz B. Tá? Vou dar uma matriz aqui B. Ó. E vou fazer a sua oposta. Então, sua oposta será menos B, que é igual. Então, eu vou trocar o sinal. Onde era 3 virou menos 3, o menos 4 vira 4, o menos 3 vira 3 e o 2 vira menos 2. Pronto, construí a matriz oposta, tá? É fácil, né, gente? Agora vamos ver aqui, ó. Espera aí um pouquinho, gente. Aí. Opa. Matriz transposta, tá? Transposta. O que é uma matriz transposta? Dá uma olhadinha. Espera aí. Ó. Matriz transposta é uma matriz resultante da troca ordenadamente de linhas pelas colunas de outra matriz. Então, a gente vai transformar o que é linha em coluna. Então, se temos uma matriz A, então a transposta de A tem a notação A elevado a T. Então, quando você vê um problema pedir para você calcular a transposta de uma matriz e tiver assim, ó, A elevado a T, ele vai querer que você faz isso, que você troque as linhas virem colunas, tá? Vocês vão observar aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, observa aqui, ó. Se você observar bem, que eu vou destacar com a marca texto, ó, essa é uma matriz, essa matriz A aqui, essa matriz aqui, ó, que eu sinalei, ela é uma matriz 3 linhas por 2 colunas, tá? E olha só o que vai acontecer. Então, vamos lá. Essa primeira linha virou uma coluna. Olha só. Essa segunda linha virou a segunda coluna. E essa terceira linha virou a terceira coluna. Então, basta você pegar e transpor. Você vai fazer exatamente a transposição. Tá? Então, o que aconteceu com a matriz transposta? Ela virou uma matriz com duas linhas e três colunas. Vocês perceberam uma coisa aqui, um detalhe? Ó, que aqui era 3 por 2 e virou 2 por 3? Trocou, trocou de lado, então. Então, olha só, vou fazer um outro exemplo. Ó. Eu vou dar a matriz B, tá? Olha só. Eu vou dar uma matriz B, que é uma matriz 2 por 3. Tá? Mas aqui, vou pegar um número diferente, porque senão vocês podem pensar que funciona somente com esses números. Tá? Vou pegar uma matriz 2 por 4. Vamos lá, duas linhas e quatro colunas. Ó. E vou transformar
vou fazer a transposta dela. Então, a B elevado a T, a transposta, que vai ser 4 por 2. Então, olha lá, tudo que é, olha lá, vou grifar aqui para vocês. Tudo que é linha vai virar coluna. Então, olha só. Então, aquela linha, eu vou colocar ela em pé, ó. Ó. Agora a outra linha. Ó. Eu vou até grifar aqui para vocês verem que realmente foi isso que aconteceu. Vamos lá, ó. 4, 7, 9, 11. Fecha. Vou até grifar aqui, ó. Olha lá. Então, a minha matriz, que era uma matriz 2 por 4, se transforma em uma matriz 4 por 2. 4 linhas e 2 colunas. Essa é a transposta, então, da B. Gente, isso aí cai, viu, gente? Em exercícios aí, cai em vestibulares. Transposta da matriz. A gente tem que saber que a transposta de uma matriz é só você transformar as linhas em colunas. Do jeito que eu fiz aqui. Então, a linha que está aqui, ó, virou a coluna. Tá? Certinho? Vamos para a próxima? Olha só. Agora, a gente vai falar sobre as operações entre matrizes. Tá? Vamos lá? Então, olha lá. O que são operações? São aplicar as operações de aritmética. Gente, que operações são aritméticas? Ué, conta de mais, de menos, de vezes, dividir. Para resolver problemas com matrizes é importante, tá? É importante isso. Vamos ver cada uma delas a seguir. A gente vai começar falando aqui, quando a gente tem igualdade de matrizes, gente, só vai existir igualdade entre duas matrizes, tá? Então vamos lá, duas matrizes A e B de mesma ordem, elas têm que ser de mesma ordem, então, são iguais se e somente se todos os elementos que correspondem a B e a A sejam iguais. Ou seja, A é igual a B. Então, todos os elementos de A têm que ser iguais ao de B. Olha o exemplo aí, ó. Então, aqui todos os elementos, aqui tem um, aqui também tem. O 2, o 2, o 3, o 3, o 4, o 4, o 5, o 5 e o 6 e o 6. Para serem iguais, então, duas matrizes têm que ser de mesma ordem e ter os mesmos elementos, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma outra matriz aqui, ó, que vai ser igual, ó. Olha lá. Então, essas duas matrizes são iguais. É meio óbvio, né, gente? Mas é importante deixar isso bem claro, tá? Que só existe igualdade entre matrizes quando elas são de mesma ordem e todos os elementos são iguais. Vamos lá agora? Vamos partir para a operação. Gente, vamos lá. Aqui, ó. Vamos começar falando da adição, tá? Da adição de matrizes. Gente, olha lá. Para fazer a adição de duas matrizes, devemos somar todos os elementos correspondentes de uma matriz com a outra. Ou seja, somar linha com linha e coluna com coluna. As matrizes devem ter a mesma ordem. Vou grifar isso, ó. Matriz, para a gente fazer a adição, elas devem ter a mesma ordem. Então vamos no exemplo? Vamos lá, exemplo. Sejam A e B duas matrizes de mesma ordem, ó. Tá vendo? M vezes N. Somamos A e B e escrevemos A mais B, obtendo uma matriz C de mesma ordem, então, M por N. De forma que C seja obtida somando os elementos correspondentes de A e de B. Então, olha só, vou fazer um exemplo aqui. Vou dar o exemplo, vamos supor que a matriz A seja uma matriz, ó, uma matriz então de ordem 2 por 3. Para eu somar, eu vou ter que somar com uma matriz também de ordem 2 por 3, tá? Então, eu vou somar com essa matriz aqui, ó. Então, a soma de A mais B é igual. Vamos lá, então. A gente vai resultar numa outra matriz, tá? Que a gente vai chamar de C. C igual a mais B. Então, vamos somar agora, ó, devagar, hein? Para a gente prestar atenção. Vou somar 2 com 2. Então, 2 mais 2 é 4.
Agora eu vou somar 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Vou somar 4 mais 2. Vocês querem que eu faça assim, ó? Eu acho que vai ficar melhor, ó. Vamos lá, vou somar 2 mais 2, que vai ser depois 3 mais 2. Aliás, 3 mais 1, né? Que é aqui, ó, 3 mais 1. Depois 4 mais 2. 4 mais 2. Fecha aqui. Depois 2 mais 5. Aliás, 5 mais 2, né? Vou colocar na ordem. Ó, 5 mais 2. Depois 6 com 2. 6 mais 2. E por último, 7 mais 2. 7 mais 2. Então, olha só como ficou, gente. A gente obteve 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 5 mais 2, 7. 6 mais 2, 8. 7 mais 2, 9. Então, a matriz C obtida é essa matriz aqui, ó, de mesma ordem. É uma matriz também 2 por 3. Duas linhas, três colunas, tá? Então, uma matriz, olha lá, aqui, ó, os elementos dela. Então, aí, tá bom? Vamos agora para a próxima operação? Vamos fazer, então, a subtração de matrizes agora. Do mesmo jeito que a gente fez a soma, a gente vai ter que fazer a subtração. Então, tem que ser duas matrizes de mesma ordem, tá? E a matriz obtida também vai ter a mesma ordem que as duas que a gente somou. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. A matriz A, vou pôr uma matriz 2 por 2, tá? Uma matriz de ordem 2, então. A gente pode formar uma matriz quadrada, a gente acabou de aprender. A gente pode até representar assim, ó. Só desse jeito, já significa que é uma matriz de ordem 2. Vamos lá, vou escrever os elementos aqui, ó. Tá? E uma matriz B, também de ordem 2. Olha só. Olha só. Uma matriz de ordem B. Agora eu quero encontrar a matriz C, também de ordem 2, que é o resultado de A menos B. Então vamos lá, vamos fazer a conta. Então a gente vai fazer 10 menos 5 primeiro, 10 menos 5. Depois 20 menos 15. Depois 30 menos 25. E por último 40 menos 35. Então a gente obteve a matriz 10 menos 5 é 5, 20 menos 15 é 5, 35 menos 25 é 5, 40 menos 35 é 5. Então a gente obteve a matriz quadrada de ordem 2, C. Olha lá a matriz, todos os elementos são 5. Legal, né, gente? Então essa foi a subtração. No mesmo jeito que a gente faz a soma, a gente faz a subtração, tá? Seguindo aí esta regra, tem que ser matrizes de mesma ordem, tá? E agora, gente, para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês como multiplica, tá? Um número real por uma matriz. Então, a multiplicação de um número real por uma matriz. Então, seja A, M por N uma matriz, e A um número real, Azinho, tá? O produto de Azinho por Azão resulta em uma matriz B, M por N, ou seja, de mesma ordem. De forma que multiplicamos o número real A por cada elemento de A. Então, olha só o exemplo, ó. Eu vou fazer 3 vezes a matriz A, tá? E vou obter uma outra matriz. Então, B vai ser igual a 3 vezes A. Mas quem é A? Eu vou dar aqui A para vocês, tá? Peraí. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Opa. Peraí, desfaz aqui, gente. Eu fiz errado aqui. Ó, vou colocar aqui, tá? Deixa eu escrever a matriz A para vocês, ó. A vai ser uma matriz. Vamos pôr uma matriz 1 por 3, vai. Então, uma matriz que tem os elementos aqui, ó. Essa é a matriz A.
Então, para eu multiplicar essa matriz por 3, eu vou pegar os elementos e vou multiplicar todos eles por 3. 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 20 é 60, 3 vezes 30 é 90. Então, olha lá, gente. Então, eu obtive a matriz B1 por 3. Certo? Facinho? Fazer mais um? Então, vamos lá. Ó, então, eu vou dar aqui a matriz C igual a 1, 2, 3, 5, 6, 7. E vou fazer a multiplicação dela, então, por 4. Então, vou achar uma matriz D, que é igual a 4 vezes C. Então, vamos lá, ó. Multiplicar cada elemento da matriz por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Então, eu multipliquei cada elemento aqui por 4, tá? E obtive essa matriz. Certinho? Então, é assim que multiplica uma matriz por um número real. Tá certo, gente? Então, gente, espero que vocês tenham entendido aí e que ajude vocês nos estudos sobre matrizes. Tá bom, galera? Um abraço, até a próxima. E não esquece, se inscreve no canal do Professor Cássio. Até mais.